Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago informações sobre os atrasados ou retroativos. Devido ao sucesso dos vídeos da semana passada, hoje vou continuar falando de processo, porém com mais enfoque em alguns pontos específicos do processo. Então, se você tem dúvidas sobre o atrasado, quando que vai ser pago, qual que é o montante, entre outros procedimentos que esse processo seu vai passar antes de você conseguir receber, assista esse vídeo até o final. Se você tem alguma dúvida sobre o processo, na descrição do vídeo aqui eu vou deixar para vocês os links dos vídeos mais importantes sobre o processo, que eu explico todo o procedimento, como que funciona na justiça e pode ser que resolva a sua situação. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos se você estiver assistindo do YouTube. Agora, se você estiver assistindo no Instagram, você pode compartilhar com seus amigos e enviar ali no aviãozinho ou salvar para assistir mais tarde. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Bom, pessoal, como que funciona então a questão dos atrasados? Sem mais delongas, porque eu já expliquei várias questões sobre o processo nos outros vídeos. Se você tem dúvida, ali na descrição do vídeo tem os links dos vídeos mais importantes para você acessar. Agora, sobre os atrasados, o que acontece? O que é os atrasados de início? Você pode receber atrasados tanto na esfera administrativa quanto na judicial. E ele é especificamente o valor que você teria direito desde a data da entrada do requerimento, se você tiver cumprido os requisitos desde essa data. Então, desde lá, da data da entrada do requerimento, a data do início do benefício, você já tinha direito, cumpriu todos os requisitos numa data lá atrás. Só que o INSS só veio implantar seu benefício depois de um certo tempo. Esse intervalo entre a data do requerimento, que você cumpriu os requisitos, e a data do efetivo pagamento são os atrasados. E o que acontece? Muitas vezes o processo administrativo demora um tempinho para sair. Como vocês sabem, com essa questão de pandemia, INSS digital, as aposentadorias estavam demorando aí 6, 8 meses, quase um ano para sair, dependendo do tipo de benefício. Então, você pediu o benefício lá em 2020, janeiro de 2020. E só agora, em julho de 2021, que o INSS liberou. Então, se você fez seu pedido administrativo, não precisa ir para a justiça. Esse intervalo entre o requerimento e a concessão do benefício são os atrasados, e quando for implantado o benefício, se não tiver nenhuma discussão, vai ser pago todo o valor e dali para frente você começa a receber. Da mesma forma, quando você entra com ação judicial porque o INSS negou o seu benefício, se você consegue comprovar que desde lá de trás você já tinha cumprido os requisitos necessários para aposentar, mas o INSS não concedeu o benefício para você e o juiz no processo judicial reconhece essa situação, você vai receber então os atrasados desde a data da entrada do requerimento lá no INSS. E se o seu processo judicial demorou 3 anos tramitando, por exemplo, para resolver a situação, você vai receber desde lá da data da entrada do requerimento, que você já tinha cumprido os requisitos, até a data que o INSS efetivamente implantou o benefício para você, que é quando você começou a receber. Esses são os atrasados. Muitas vezes no processo judicial, os advogados pedem tutela antecipada. A tutela antecipada é, antes de acabar todo o processo ou antes de o juiz citar o INSS, depende do momento processual e depende do requerimento, mas antes de finalizar o processo em si, o advogado já pede para o juiz liberar o benefício. Então, o INSS muitas vezes implanta o benefício e você começa a receber daquela decisão para frente. E os atrasados só são liberados efetivamente quando a decisão transita em julgado. O que é transitar em julgado? É quando não cabe mais nenhum recurso. E quando não cabe mais nenhum recurso, o processo se encerra naquele momento. As discussões sobre o seu direito se encerram naquele momento. Então, se você pediu um auxílio-doença e o juiz reconheceu, não cabe mais recurso, você tem direito ao auxílio-doença. Vai começar, então, a fase de liquidação de sentença, ou seja, descobrir qual que é o valor que você efetivamente tem direito. Se você pediu uma aposentadoria, o juiz reconheceu que você tinha direito a aposentar desde lá de 2018 e só saiu agora em 2021, muitas vezes a gente pede para implantar o benefício daqui para frente, e se houver recurso do INSS ou até mesmo recurso da nossa parte, pelo menos o benefício foi implantado e fica discutindo somente os atrasados. E muitas vezes a gente pede para implantar o benefício a partir de uma certa data e fica ainda discutindo
ou os atrasados, ou então discutir no próprio direito em si através de um recurso. Se na decisão do recurso, por exemplo, vamos voltar um pouquinho, a gente ganhou a ação, pediu uma aposentadoria por idade desde lá de 2018 e o juiz reconheceu, falou realmente você tem direito a essa aposentadoria e o INSS recorre. Se o INSS recorre, ele está tentando mudar a decisão do juiz de primeira instância. Estou dando um exemplo aqui do primeiro recurso no processo. O juiz julgou procedente, o INSS não concordou, fez um recurso. Quando a decisão é muito boa, as provas estão perfeitamente produzidas, a gente pode pedir para antecipar os efeitos da tutela. E aí o juiz vai pedir para o INSS implantar dali para frente, depois vai analisar o recurso, depois vai vir os atrasados e tudo mais, mas ao menos o benefício foi implantado. Isso parece ser bom no primeiro momento, porém, caso a decisão de segunda instância seja revertida, ou seja, os juízes da segunda instância, o tribunal, a turma recursal, decida não conceder mais o benefício de aposentadoria para você, o seu benefício vai ser cortado e em algumas situações pode ser pedido para você devolver todo esse valor que você recebeu indevidamente. Por quê? A decisão não vale mais de primeira instância, ela foi substituída pela segunda instância e na segunda instância não foi favorável para você. Então tem risco sim quando você pede tutela antecipada. Se o processo é muito arriscado, tem decisões para os dois lados, às vezes você sabe que o seu pedido não tem a maioria das decisões, né, não é pacificado, tem um risco de pedir tutela antecipada e depois cortar o benefício e dar problema lá na frente. Então é um risco. Algumas situações realmente a gente deixa para receber lá no final, depois que acaba tudo, aí sim implanta o benefício. Como, por exemplo, uma revisão. A pessoa já está recebendo, quer aumentar o valor do benefício com uma revisão. Muitas vezes a gente deixa para receber, para implantar o benefício só lá no final, depois que acaba toda a fase recursal. Em relação aos atrasados, vai depender então de como andou o seu processo. Se implantou o benefício de uma data para frente e você está discutindo só os atrasados é só aquela parte final, e como já implantou o benefício, se você só vai receber os atrasados quando transitar em julgada a decisão, ou seja, quando acabar todos os recursos, não tiver mais discussão, só restar pagar o benefício para você. Começa a fase de liquidação, que é para verificar qual que é os juros, a correção monetária, se o valor do benefício está certo, quanto que equivale a esses atrasados, se tem sucumbência ou não, se tem alguma multa a ser paga, se tem custos. Tudo isso vai ser analisado na fase de liquidação e somente a partir que finaliza a fase de liquidação é que vai ser pago o benefício para você. Se não houve o pedido de tutela antecipada, aí vai ser pago todo o montante, desde lá do requerimento até a data que o INSS finalmente vai implantar o benefício. E pode ser que seja após o trânsito em julgado. Também tem a opção, quando tem revisão, que aí você só vai receber a diferença do seu benefício atual para o benefício revisto. Então, os atrasados equivalem a essa diferença. Cada caso é um caso. E além de toda essa situação, muitas vezes você ainda precisa esperar um pouquinho mais para receber os atrasados de acordo com o rito que foi escolhido ali para tramitar o seu processo. Vou falar com essas palavras para ficar mais fácil. Como eu expliquei no vídeo anterior, quando você entra com a ação, é necessário verificar qual que é o valor da causa. E às vezes o valor da causa equivale a valores baixinhos, menos que 60 salários mínimos. Quando é inferior a 60 salários mínimos, o processo tramita pelo JEF, que é o Juizado Especial Federal. Quando ele tramita pelo JEF, o que acontece? Pode ser pago o valor do benefício através de RPV, requisição de pequeno valor. E quando se define o valor da RPV, é pago em até 60 dias. Então, é rapidinho. Mas aí precisa ter tramitado pelo Juizado Especial e ser inferior a 60 salários mínimos. Quando o seu processo tramita pela Vara Federal, quer dizer que o valor da causa deu mais que 60 salários mínimos. E nesse caso, geralmente vai ser pago através de precatório. O precatório já é mais complicado, nem sempre o governo segue a data de pagamento do precatório. Ano passado quase que não foi pago na data certa, mas geralmente quando entra com pedido até julho, paga até o final do ano, do mesmo ano que foi feito o precatório. Quando o pedido é feito depois de julho, só vai pagar no ano que vem. Então, isso faz com que o valor dos atrasados seja pago de uma forma um pouco mais demorada. Então, depende muito da situação, tá bom? Primeira coisa que você precisa observar, então, qual que foi o valor da causa lá no comecinho do processo. O valor da causa, geralmente, em causas previdenciárias, equivale aos atrasados,
mais 12 parcelas vincendas, que ainda vão vencer dali para frente. Soma tudo, esse é o valor da causa. E quando dá mais que 60 salários mínimos, vai tramitar pela vara. Depois precisa decidir qual que é a fase de liquidação, quando encerra o processo, quando transita em julgado e, por fim, depois de tudo isso, se vai ser pago através de RPV e precatório, tá bom? Então, tudo isso faz diferença no momento de analisar quando que você vai receber os atrasados. Tome cuidado com essas notícias que aparecem na internet falando que vai ser liberado os atrasados. Muitas vezes o seu não está incluído nesse valor porque o seu processo não transitou em julgado, não acabou a liquidação, ainda não iniciou a fase de RPV e precatório. Então tem que ter cuidado com essas notícias porque realmente nem sempre equivale ao seu direito de ser liberado os atrasados. Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido como que funciona. Assista os demais vídeos que eu deixei aqui na descrição do vídeo e vejo vocês na sexta-feira respondendo dúvidas ao vivo aqui sobre o pagamento dos atrasados. Até mais!